E aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e bem-vindos ao canal Léo Florentino. Hoje eu vou falar sobre as estreias que acontecem agora em julho de 2025. Assim, de longe pra mim parece um dos melhores meses nos últimos anos, né? Com 3 grandes estreias do cinema. Nós temos Superman, de James Gunn, que vai estrear no universo do DCU agora no dia 10, né? O mais próximo, que na verdade eu estava até me esquecendo, cheguei a pensar que era um dos últimos a estrear, o Jurassic World Rebirth, que é no dia 2, e o Quarteto Fantástico, que vai ser só no dia 25. Parece que eles pegaram esses 3 titãs, né, e espalharam cada um em uma semana. Mas eu vou dar mais ou menos a minha opinião aqui sobre cada um deles, né? Começando por Jurassic World Rebirth, que é no dia 2 de julho, Superman, que é no dia 10, e Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que é no dia 25 de julho. Então, primeiramente eu queria falar sobre a franquia Jurassic World, né, que na minha opinião, assim, o primeiro filme foi excelente, tá? Pra mim foi um marco, foi tão bom quanto o primeiro filme do Jurassic Park. Eu tô falando isso mesmo, sabe? Eu achei que eles transpuseram muito bem a nostalgia do que aconteceu, né, no parque de 94, no filme, né, de 94, que balançou todo mundo, etc e tal. Eu não estou falando, claro, do impacto, né, porque Jurassic Park, poxa, ele foi feito na década de 90 e até hoje é melhor do que muitos filmes aí atualmente, sabe? Ele impactou o cinema. Mas, assim, para os tempos de agora, né, tal como eu estou falando, o Jurassic World, o primeiro, ele realmente trouxe uma nostalgia boa, né? Trazendo identidade para uma nova, para um novo público, né? Para uma galera nova. E eles souberam, né, transpor isso muito bem. Eu achei que ficou muito legal. Né, o carisma dos dinossauros ali permaneceram, né, o encantamento de se ver os dinossauros pela primeira vez de novo, se é que por assim eu posso dizer. Então ele trabalhou muito bem a nostalgia ali no primeiro filme. E trazendo, né, para um roteiro, trouxe para um mundo mais moderno, um mundo mais ciente das coisas, da ciência, de como eram realmente os dinossauros, e de o que aconteceria se, né, estivessem realmente no mundo atual. O problema são os outros 2 filmes, né, que realmente o Reino Ameaçado começou muito bem, mas terminou muito mal, mostrando aquela questão do DNA, de mutação e tudo mais. Porque, na verdade, gente, o Jurassic Park é sobre mutações, é sobre clonagem, é sobre DNA. A dinâmica que é sobre dinossauros. Jurassic Park sempre foi isso, desde os livros, né, do Michael Crichton, e quem lê vai perceber que lá ele enfatiza isso melhor, que Jurassic Park ele é sobre, né, mutações, DNA. Só que trazendo a dinâmica de dinossauros, de monstros gigantes, isso daí se dissolve, né? Então querer tratar esse assunto no segundo filme, eu achei que foi besteira, sabe? Trouxe uma atenção que ninguém se interessava. Mas fazer o quê? No terceiro filme, eles tentaram trazer algo que o pessoal achou interessante, né? Que talvez todo mundo tenha pensado assim, seria um National Geographic de dinossauros, né? Mostrando mais a ambientação, né? Como é que se diz? A adaptação dos dinossauros à época moderna e das pessoas, né, em si. Só que começaram a colocar coisas muito loucas, como outras no meio. Por exemplo, aqueles gafanhotos lá que ninguém se interessava com aquilo, né? Talvez eles tenham se inspirado nas nuvens de gafanhoto que ia destruir o mundo aí, mas... bem, foda-se. Houve esse declínio, mas ainda assim uma alta bilheteria. Porque quem não gosta de dinossauros? E a franquia Jurassic Park é respeitada também por causa disso, por causa de efeitos especiais excelentes. Então, falou em dinossauro, falou em monstros gigantes, todo mundo quer ver, quer assistir, tá um pouco se lixando pra história, mais ou menos. Mas abrem a suspensão de descrença. Então, esse Jurassic World Rebirth, apesar do nome Rebirth, eu acho que vai, né, continuar insistindo nisso. Apesar que a história fala isso, né, obviamente, né? Porque de acordo com a própria sinopse do filme, acontece 5 anos depois do terceiro filme de Jurassic World, Domínio,
e que eles vão atrás de dinossauros, né? Não necessariamente dinossauros, né? Mas de animais pré-históricos gigantes por causa de coisas, né, patológicas que estão acontecendo, doenças que estão acontecendo no mundo. Então eles precisam ir atrás do DNA desses dinossauros, né? E agora também apareceu esse novo T-Rex, que vai ser um tiranossauro mutante lá, mudado e tudo mais, que eu acho extremamente tosco isso. Repito o que eu disse antes, essa coisa de DNA, de mutação, sempre foi coisa de Jurassic Park. Mas ninguém liga para isso. O pessoal quer ver os dinossauros, né? Quer ver como esses monstros gigantes eram, quer ver, né, os efeitos especiais bem feitos e tudo mais. Não quer ver mutação genética ou bicho esquisito, né? Quem quiser ver isso, vem filmes e franquias que levam por esse lado, como, sei lá, Alien, sabe? Já é um bom exemplo, sabe? Que lidam com mutação genética. Isso eu acho que deveria ser algo que fica por trás, por debaixo dos panos, sabe? Aquela história lá atrás, aquele background até um pouquinho esquecido. Aí sim. Mas eles vão trazer, obviamente, isso para esse filme. As cenas são lindas, né? Dá para ver que o filme é extremamente bem produzido. Tem a Scarlett Johansson para poder brilhar lá um pouco, né? Chamar mais atenção. E traz até algumas cenas, se eu não me engano, do livro que entrariam no filme, né? A princípio lá em 94, mas entrariam entre aspas. Ficou muito caro, né? Ficaria algo muito caro. Foi descartado, mas tem no livro, como por exemplo a cena do Tiranossauro no Rio, né? Que é uma cena icônica do livro, mas não teve um filme por causa de orçamentos da época, etc e tal, né? Deve entrar agora. Fora isso, aquele T-Rex mutante lá não me desceu, sabe? Eu acho que vão insistir nisso e eu vou ficar puto. Mas ainda assim eu vou no cinema para poder assistir Jurassic World Rebirth, para poder dar mais um voto meu para essa franquia que eu gosto tanto. E fique bem lembrado que eu gostaria que ele não se chamasse Jurassic World Rebirth, já que estão, né, refazendo a franquia e tudo mais uma vez, uma outra trilogia talvez, e foram originais o suficiente na segunda trilogia colocar Jurassic World, né? Então, como a primeira trilogia se chama Jurassic Park e a segunda trilogia Jurassic World, então, sei lá, eles poderiam colocar Jurassic Rebirth, entendeu? Captaram? Entendeu? Acho que ficaria muito mais legal. Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic Rebirth, né? Sei lá. Essa é a minha opinião. O filme estreia dia 2 de julho e espero que seja muito bom. Então, quando chegar no dia 10 de julho, vai vir o Superman de James Gunn, né? Que parece ser um alívio pro pessoal que ficou tanto tempo triste e medonho com até certos erros de roteiro do Superman do Zack Snyder, que pra mim, eu adorei, tá? Particularmente, eu adoro o Homem de Aço, é um dos meus filmes favoritos, tá? Defendo ele tranquilamente. Tiveram certos erros? Tiveram, né? Mas assim, não atrapalha nem um pouco aproveitar o que é aquele Superman mais durão e mais característico mesmo do Superman, mostrando um personagem invencível do que esse Superman agora. A respeito do Superman do James Gunn, a princípio eu achei muito interessante, porque disseram que ele ia ser mais quadrinesco, e eu acredito que a DC precisava um pouco disso, né? Só que nem tanto. Eu acho que, primeiro, tem muitos personagens nesse filme, né? Eles vão querer colocar muitas histórias, muitas coisas quebradas. Eu não acho que isso vai ser interessante para focar no Superman, assim como ele tem esse plano de 10 anos para ir focando nos personagens, e depois ser um grande evento quando reuni-los. Mas já ficar socando vários heróis num filme só, não achei isso legal. E a outra coisa é ele querer diminuir um pouco o Superman e transformar ele meio que num amigo da vizinhança. Acho interessante um Superman mais humano? Acho interessante. Só que uma das principais características do Superman é a sua invulnerabilidade, é a sua indestrutibilidade. É a capacidade dele de, mesmo apanhando, mesmo tomando porrada, ele vai apanhar, ele vai tomar porrada. Todo personagem que tem determinado poder, esse poder é posto à prova o tempo todo. Aquele que aguenta apanhar, apanha o tempo todo, aquele que se regenera, se mutila o tempo todo, e assim vai. Só que o Superman toma porrada e está sempre intacto e imponente. Essa é uma das principais características do Superman, sabe? O pessoal pode reclamar um pouco, mas ele é invencível e tudo mais. Tá, mas isso foi o que consolidou ele. Isso que transformou o Superman nesse ícone de indestrutibilidade, que aí a pessoa pode até levar para o lado psicológico de um Superman ser, de uma super pessoa ser, né, indestrutível.
não só fisicamente, mas psicologicamente mesmo, se mostrar sempre intacto. Então eu acho que o James Gunn, ele tá querendo se aproximar, assim, demais o Superman do que é popular, do que é comum para personagens que ele criou antigamente, que são personagens de, assim, não é de baixo nível, mas estão mais próximos, realmente, até fisicamente, de humano do que o próprio Superman. Ele dirigiu, né, o Esquadrão Suicida, né, os Guardiões da Galáxia. São personagens comuns, personagens normais, em que ele podia tranquilamente explorar, né, certos sentimentos mais humanos, mais próximos e tudo mais. E criou aquele estilo dele ali, que é o mesmo em todos os filmes. Se você perceber, ele tem um jeito particular dele de trabalhar que é só aquilo mesmo, né? Ele é daquele jeito. Então eu acho assim que o James Gunn trabalhar com um personagem tão importante assim como o Superman, eu acho que pode ser um grande desafio e talvez um grande problema. Mas é outra situação que nós vamos ver. Eu gosto muito do Superman, tá? Sou um dos fãs do personagem. Não vou com esse pensamento de boicote, como eu já escutei falar que algumas pessoas que gostam do Henry Cavill, né, e do Zack Snyder, estão tentando boicotar o filme. Eu acho isso palhaçada, tem que ir, tem que ver, tem que prestigiar. Não que o Superman precise, né, porque a gente pode dar aquela desculpa que tem que ir prestigiar para o personagem não ser engavetado e a franquia ir para o espaço. Não, isso não acontece com o Superman. Pode vir filme ruim atrás do outro. É um personagem icônico, que dá dinheiro quando é mencionado, né? Superman, Batman e Homem-Aranha. Então, né, quanto a isso podem ficar tranquilos. Mas não deixem de ver, assim como eu vou ver, com um pensamento positivo o Superman do James Gunn. Mesmo que talvez ele vá apanhar um pouco, né? Ficar demonstrando o tempo todo que está ferido, que está machucado. Não vejo a necessidade disso. Mas vamos ver o que o dia 10 de julho vai nos proporcionar nos cinemas. Beleza? E agora, por último, é o Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que pra mim, assim, não vi nada demais. Pra mim parece mais um filme da Marvel, né? Esse quarteto se passa em um outro mundo, um mundo retrofuturista, parece assim dos anos 60. Parece que vai ser um filme muito divertido, tá? Um filme muito legal, mas só isso, sabe? Eu não vi ele trazendo nada demais. Há rumores de mudanças quanto ao foco do personagem principal, que geralmente é o Reed Richards, tá? Em todas os outros longas que tiveram, né? Inclusive eu só não gostei desse último, eu não sei se é 2018, que é um mais sombrio, que teve problemas na produção, que tinha o Michael B. Jordan e tudo mais. Eu não achei muito legal, sabe? Achei bem tosquinho. Mas os dois primeiros, né? Eu achei bem interessante, né? Que tinha até o Chris Evans como o Tocha Humana e a Jessica Alba como a Sue Storm, né? Mas assim, pra esse eu também tô positivo. E os rumores que eu escutei a respeito do foco ser na Sue Storm, tá? Como se ela fosse o núcleo do quarteto mesmo, né? O pessoal até querendo achar que houvesse um tipo de lacração ali. Se tiver empoderamento feminino, pra mim, eu não ligo, sabe? Eu acho até isso legal. O que não pode ter realmente lacração e coisas que possam atrapalhar o roteiro, discursos mal feitos em horas que não devem ser feitas, né? Mas assim, se houver empoderamento, sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é um filme que eu não espero tanto. Achei interessante eles trazerem coisas que reclamaram da outra vez, como o Galactus, né, não ser aquela nuvem de poeira tosca que vem do espaço, e sim o Galactus mesmo, inclusive andando no meio da cidade e tudo mais. Aquilo ali eu achei muito legal, por isso que eu penso que vai ser um filme muito divertido de super-herói, mas que não vai ser lá grandes coisas. Mas dia 25 de julho eu vou estar lá. Então guardem aí, né, na agenda de vocês, a partir da semana que vem, né? Se esse vídeo saiu quando eu estou pretendendo lançar. O mês de julho vai ser um mês interessante. Existem outras estreias também muito legais que vão vir por aí, mas esses três são os três titãs que vão levar nosso dinheirinho pro cinema nesse mês de julho, né? Jurassic World Rebirth no dia 2, Superman no dia 10 e Quarteto Fantástico Primeiros Passos no dia 25. Então, espero que vocês possam se divertir tanto quanto eu. Vão com a mente aberta, né? Vamos criticar depois de assistir o filme e tudo mais. E espero vocês no cinema ou numa resenha desses filmes logo mais tarde. Tá ok? Um grande abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amiguinhos e tchau, tchau.